Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, a continuação, o tópico, o suicídio e a loucura, itens 14 e 15. Então vamos à leitura. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, vamos em frente, convidando o nosso amigo Vicente Cardoso para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Muito boa noite para todos vocês que estão aqui fisicamente, aos nossos amigos internautas, nossas considerações a todos eles. A temática de hoje é uma temática como as demais outras que já foram aqui acrescentadas em outras noites. Falarmos do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, falarmos aqui do suicídio, da loucura, é falarmos de alguma coisa que, de uma certa forma, tem nos trazido uma intranquilidade muito grande, tendo em vista que o índice de suicídio, atualmente, é muito elevado. Estudando aí a estatística do suicídio, a gente percebe de que é muito alto esse nível de suicídio. E este, de certa forma, já é previsto pela espiritualidade que no final desses tempos em que nós nos encontramos, existe uma previsão da espiritualidade que nós teríamos uma convulsão social em toda a humanidade, onde os nossos valores intrínsecos estariam totalmente invertidos, de que haveria um grande aumento de suicídios entre as pessoas, inclusive entre crianças. E essa previsão, ela está, de certa forma, estabelecida no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, quando uma entidade espiritual transmitiu essa mensagem, mas ela mesmo não se fez questão de nomear essa mesma mensagem. E hoje, vivendo essa humanidade tão conturbada, na inversão dos valores, os valores intelectuais, os valores morais, os valores espirituais, o suicídio tem tomado conta, porque uma das questões do suicídio é o materialismo.
esse materialismo exacerbado que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento que a nossa maior preocupação é uma corrida atrás do ter. O meu carro, a minha casa, meu celular, meu marido, minha esposa, meus filhos. É sempre uma busca atrás do ter. Estamos esquecendo o ser que nós estamos. Com isto, acrescenta em nós uma vida muito apegada à matéria. Tudo em função da matéria. Aí, a gente não consegue se perceber de que nós, além do corpo físico, nós estamos alma, nós estamos espírito. Estamos esquecendo esses valores intrínsecos na busca desses valores. E quando nós não conseguimos valores materiais, em muitas circunstâncias, eu não consigo atingir aquilo que eu gostaria de poder possuir, que é a posse unicamente material. E aí vem as chamadas frustrações do dia a dia, vem a questão da ansiedade, vem a questão da angústia, vem as depressões, e aí muitas das vezes, por trás desse quadro sintomático, o suicídio, como um mecanismo de ruptura, um mecanismo de evasão, porque o suicida nunca quer se matar. Normalmente o suicida sempre quer ser livrado do problema que lhe aflige. Ele quer ser livrado de uma situação pelo qual ele entrou e não está conseguindo trabalhar, elaborar a saída. Ele acha que o suicídio é a única solução. E suicídio nunca foi solução. Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, ela define o suicídio da seguinte forma: o suicídio é um ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto poder que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que demora a criatura humana. Por um minuto apenas, a revolta atira o ser no dédalo do desvario, conseguindo um tentame de desdida que se alonga por decênios lúridos de amarguras e infortúnios indescritíveis. É uma porta por onde se passa, que por trás dessa porta a problemática é maior do que aquela que você encontrava antes de atravessar essa porta. O suicídio nunca será a solução. Nunca, jamais será uma solução. E a loucura, no Livro dos Espíritos, na pergunta 375A e a 376, ficou enfatizado de que a loucura era um estado patológico, psíquico, oriundo de uma disfunção, muitas das vezes, da própria personalidade, em que vai demarcar, que vai formatar um corpo físico, na onde os órgãos cerebrais não respondem à altura, criando uma disfunção da instrumentação, que é o cérebro, em que não responde com aquilo que o espírito, certamente, ele possui em termos de quê? De espiritualidade. Muitas das vezes, alguns quadros da psicopatologia vai acrescentar num futuro corpo em formação alguns distúrbios cerebrais que vai provocar um bloqueio. E aí a própria espiritualidade coloca aqui no Livro dos Espíritos de que o espírito reencarnante com os transtornos psicopatológicos, ele consegue formar um corpo físico com todo um sistema nervoso central que não responderá plenamente com seus impulsos,
e que vai, de certa forma, como instrumento de manifestação, repercutir ao próprio espírito. Então, o espírito age, o corpo reage. E nesta reação do corpo, não correspondendo com os impulsos do próprio espírito, vai provocar o distúrbio totalmente fisiológico, comportamental, psíquico, mental. Então, a loucura seria um estado puramente mental do espírito que traz uma predisposição mórbida para desenvolver esta questão puramente psíquica, levando ao neurológico um distúrbio que nós chamamos de a loucura, normalmente. Agora, qual que é a relação da questão do suicídio acarretado pelo estado de loucura? Até que ponto a loucura pode acarretar o suicídio? Esta é a grande briga entre a questão da psicologia moderna com aquilo que a doutrina espírita traz como ensinamento, colocando para nós aqui de que, sendo realmente o suicídio esse ato de covardia pelo qual a pessoa acredita encontrar uma porta para a libertação dos seus problemas, a doutrina espírita, ela informa, ela comprova que é uma porta por onde você entra e que a saída é a mais difícil. Porque a caminhada através dessa porta, os problemas serão maiores. Os problemas serão maiores porque eu sempre gosto de ouvir o Sérgio Bebiano falar, quando ele fala do Antero de Quental, no livro do País da Luz, que ele coloca que o maior martírio da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, vejam bem, comparando os sofrimentos que nós aqui, às vezes, nos colocamos, que o sofrimento é opção, tá? Não se compara com o sofrimento que nós encontraremos do outro lado da existência, depois da morte do corpo físico. Primeiro que as decepções são as primeiras situações. Quantos suicidas no ato, no interim do acometimento, ele já arrepende do ato cometido. Pulando lá de cima de um edifício de 10 andares, na queda, este mesmo, já se percebe o ato covarde que está cometendo. E já se arrepende de ter tomado. Aquele que vai pelo envenenamento, porque o envenenamento não é de súbito, ele tem um tempo. Após o ato, já se percebe o que cometeu. E já se percebe a gravidade. Porque uma coisa é certa para nós, amigos do Ideal Espírita. A vida é uma contingência universal. Nós não damos vida a esse corpo. Nós não damos vida. Isso nós temos que ter certeza. A vida é um fenômeno que somente Deus dá. Somente a Mãe Natureza proporciona. Nós não damos vida a esse corpo. É o seguinte, quando nós vamos encarnar, para nós encarnar é preciso que haja a formação pelo processo da fecundação, o blastocisto. O blastocisto é um aglomerado de 64 células, na onde a gente entra e se inicia o processo reencarnatório. Para se formar 64 células, nós precisamos de 2 gametas, o masculino, que é o espermatozoide, e o óvulo, que é o feminino.
da união desses dois gametas, vivos, o óvulo da mulher está completamente vivo. O espermatozoide completamente vivo. 23 cromossomas de cada um. Você tem 46. Se inicia do óvulo, o ovo, o zigoto, o blastocisto, a gente está entrando. Então vejamos nós que a vida pré-existe. Nós não damos vida a esse corpo. E se nós não damos vida a esse corpo, nós não temos o direito de tirá-lo, a vida. Porque ela independe de nós. Porque nós não podemos reencarnar num corpo morto. O corpo tem que estar vivo. Aliás, um corpo pode sobreviver por horas, dias, semanas, independente da nossa presença. Nós estamos aqui agora, na vigília. Nós podemos deixar esse corpo pelo fenômeno da disfunção molecular do perispírito, que se chama morte. E o nosso corpo pode permanecer sobrevivendo lá no hospital, com a nutrição, com o oxigênio, e pode sobreviver. É chamada vida vegetativa. É a vida que nós experimentamos no útero materno. Chama-se vida vegetativa. Agora, com a nossa saída do corpo, pelo fenômeno da morte, o corpo pode sobreviver. Porque a vida não pertence ao espírito. Mas o espírito, ele entra num corpo com vida para poder animar a vida. Por isso que quando o espírito reencarna, a gente fala que o homem tem uma alma. Porque a palavra alma vem de animar, de animação, de animar. Então, nós animamos um corpo com vida, é diferente. O grito de uma criança no nascimento, anunciando de que essa criança agora não tem somente vida vegetativa, ela tem a vida cerebral, a vida mental, a vida intelectual. É o nascimento. Como que eu vou tirar a vida desse corpo? Agora, cabe a nós manter a vida. Cabe a nós animar um corpo com vida. E não tirar a vida desse corpo pelo qual é o nosso instrumento da nossa atual existência. No primeiro capítulo do livro O Roteiro de Emmanuel, ele coloca que o nosso corpo físico é o santuário do espírito. O santuário que nós habitamos de forma temporária. Portanto, que nós temos o dever moral, logístico e espiritual de manter a vida através de uma busca saudável dos elementos que o contém, o fluido vital, que é o fluido da vida, pelo qual nós aspiramos pela respiração, pela alimentação, pela água que nós ingerimos, pelos fluidos do meio ambiente. O fluido vital é o fluido mantenedor da vida do corpo físico. Cabe a nós manter esse fluido vital, não desperdiçando. Esse mesmo fluido vital, ele, às vezes, ele é um tanto recompensado quando muitos de vocês vão para a câmara de passe, receber o passe. Estando um pouco desvitalizado o corpo físico, através da aspersão dos fluidos do médium na cabine do passo, ou aqui nesse mesmo ambiente, a espiritualidade já estaria trabalhando vocês. A espiritualidade encarregada dos trabalhos dessa casa, quando vocês chegaram aqui, elas já estavam aí, muito bem organizada, atendendo a cada um de vocês na pauta do merecimento. Portanto, meus amigos, esse fluido vital nós podemos
tiraram dos elementos que o contém, que é o ar que nós respiramos, a água, o alimento que nós ingerimos, o meio ambiente. Mas ele pode ser recomposto também através do passe. Independentemente da presença do médium passista, a espiritualidade atenderá a cada um de nós na pauta do merecimento. Se não tiver um médium presencialmente, ele vai aqui no vizinho, nos vizinhos, tirar o fluido vital de alguém que é médium e que não sabe que é médium, é doador de fluido vital e não sabe. E não custa nada a gente doar, porque o ato do passe é uma doação de amor. Então, em tudo isso é a vida. E a vida é essa constante universal, da qual independe de nós o Espírito. Então nós não podemos tirá-la. E aí nós vamos buscar no Livro dos Espíritos qual é realmente, então, a questão do espírito quando da desorganização do corpo físico. Exatamente, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele. Então, quantas vezes no estado de loucura, algum de nós pode achar que o mecanismo de evasão será a solução dos seus problemas. E aí pode trazer sequelas no futura reencarnação, o suicida. No livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, tem um capítulo especial. Aliás, tem 2 capítulos especiais. Um é o suicídio e o outro é doenças escolhidas. Na onde o próprio Emmanuel, ele vai narrar a etiologia das predisposições mórbidas que nós apresentamos na atual existência. Em decorrência de uma desorganização do passado, quando nós lesamos mentalmente o corpo físico, o corpo perispirítico, que é o perispírito, o corpo mental. Assim como nós temos lesões do corpo físico, nós temos também lesões do corpo perispirítico, o perispírito. O perispírito, ele é um corpo de energia. Ele é um corpo pré-existente, é um corpo existente e um corpo pós-existente. É o corpo de manifestação do espírito. O espírito, para atuar fora de si, ele tem o perispírito. O perispírito, ele é o modelo organizador biológico, o chamado MOB, na versão de Hernando Guimarães Andrade. É o modelo que organiza nosso corpo físico, fisiologicamente, anatomicamente, morfologicamente e patologicamente. Então, nós reencarnando, trazemos as predisposições mórbidas para essa ou aquela patologia. Portanto, que o suicida, ele sempre traz as marcas daquilo que cometeu, daquilo que lesou mentalmente. Então, é imperioso que nós saibamos que não fica impune, porque Deus não pune ninguém, Deus não castiga. Deus nos dá todo o tempo necessário para a nossa recuperação espiritual. Portanto, que o Espiritismo, através da doutrina espírita, que tem 167 anos, traz para nós a solução, traz para nós todos as soluções da problemática humana. A doutrina espírita é uma doutrina que ela traz no bojo todas as soluções de toda a problemática que nós mesmos somos causa e objeto ao mesmo instante. Portanto, que é através da doutrina espírita que nós passamos a termos uma convicção na fé no futuro. O suicida, sendo muito materialista, ele não sabe do futuro.
ele não tem uma confiança, ele não tem uma fé no próprio Criador. Ele não acredita numa causa maior, que é o Pai Celestial. Ele não tem a certeza de um futuro, porque ele não sabe que o passado a gente não pode mexer. O materialista não sabe que o futuro não existe. Ele acha que o futuro é amanhã, quinta-feira. Bom, amanhã realmente é quinta-feira. Mas ele não sabe também de que somente o presente, somente esse momento existe. Se o passado não existe mais, se o futuro ainda não existe, o que existe ainda? Somente o presente, esse momento. Que o futuro é uma projeção desse momento. Portanto, então, que ele não tem uma visão futurista. Ele não se prepara para uma vida futurista. Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 17, a espiritualidade colocou para nós de que essa nossa existência aqui agora, esse grande aprendizado nosso aqui agora, é para nos ensinar, é para nos preparar para a vida futura, para a vida no mundo espiritual. Eis um dos maiores objetivos dessa existência corporal, é nos ensinar como viver, porque o que nos aguarda é a vida espiritual. Quanto da morte do corpo físico, a alma não morre, o espírito não morre, mas o corpo morre. Portanto, que a doutrina espírita, ela vem em tempos modernos nos colocar a importância da fé no futuro, a importância de nós sabermos que o futuro, como o futuro depende do momento, o futuro depende do hoje. Tudo que nós fizemos durante o dia todo da quarta-feira até agora, está sendo projetado para amanhã. Tudo que nós realizamos hoje, tudo que nós planejamos, tudo que nós deixamos de fazer, amanhã, quinta-feira, são possibilidades. Eu disse possibilidades, porque o nosso mundo é de possibilidades. Nosso mundo é um mundo virtual. Ele não é um mundo permanente, duradouro. Ele é um mundo temporário. Daqui a pouquinho esse momento aqui termina. Eu estou terminando, vocês estão indo embora, eu também estou indo embora. E esse momento deixará de existir, porque ele é temporário, ele é virtual. Agora, aquilo que nós, em termos de ideal, de planejamento, de construção aqui mental, está sendo projetado para amanhã. Bom, amanhã, quinta-feira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, você está planejando para o futuro no presente. Porque o futuro, ele não é uma realidade prática, como é essa realidade prática que é agora, que eu estou presencialmente com vocês. O futuro é uma situação consequente de tudo do presente momento. Portanto, que o nosso Mestre Jesus, ele já recomendava, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta o hoje, o seu mal. Quer dizer, preocupa com o hoje, preocupa com o agora, porque o amanhã dependerá de tudo que fizera agora, nesse momento. E aí, a doutrina espírita vem nos mostrar de que é preciso que haja uma fé. E fé não é aceitação. Tem gente confundindo a fé com a aceitação. Ah, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Não, fé é certeza. É certeza de você poder atingir um fim. O apóstolo Tiago, em suas cartas lindas, ele já dizia, prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Quis dizer Tiago que fé é atitude, fé é obra, fé é ação movedora. Que você então pega essa condição e move
todos os obstáculos da sua trajetória evolutiva. A verdadeira fé é aquela que foi ensinada pelo Cristo, que deveria ser do tamanho de um grão de mostarda, que direis a esse monte, passa daqui para colar, esse monte passaria. Monte literalmente são dificuldades, são empecilhos. A maior dificuldade que eu, Vicente, encontro nessa atual existência, a maior delas é a soberba. Eu não consigo vencer essa montanha. Quanto mais eu subo nessa montanha do orgulho, mais eu percebo que sou orgulhoso. E me orgulho de ser orgulhoso. Isso aqui é duro, né? Isso me atrapalha. Porque se existe uma montanha na minha vida, chama-se orgulho. E se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi a esta montanha, sai da minha frente, orgulho. Mas não é somente dizer a ela, sai da minha frente, não. Eu tenho que poder trabalhar, eu tenho que poder elaborar o contrário do orgulho, que é a humildade. Eu não consigo ser humilde, por mais que eu tente, tem relutado. E quando ele disse, aproveite enquanto estás a caminho com teu semelhante e reconcilie com ele, porque amanhã a morte vem ceifar a vida, o espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. E quando ele fala do semelhante, eu lembro, o que assemelha comigo? O que parece comigo? A soberba, o orgulho. Agora, trabalhar esse negócio não está fácil. Somente a humildade. Humildade é qualidade de humilde. Humilde é aquela pessoa que está realmente numa condição de equilíbrio com o outro. Humildade é um sentimento de nivelamento. Humildade é um sentimento que eu tenho que possuir de me nivelar com aqueles que supostamente eu acredito que está abaixo de mim. Então que eu desço até eles. Mas se eu perceber que eu estou no meio de pessoas mais altas do que eu subo até eles. Jesus era humilde por natureza. Porque ele relacionava com os ladrões, as prostitutas, os homens malfeitores, mas ele também relacionava com os homens da cátedra, com os doutores da lei. Ele sempre se mantinha numa boa relação amistosa, numa relação de alteridade. E meus amigos, quantas vezes foi dito aqui pela própria Joana de Ângeles, que a questão do suicídio é uma questão da soberba, é uma questão do orgulho, é uma questão do egoísmo. Porque sendo eu orgulhoso, eu não admito o fracasso, eu não admito a perda. Se alguém lesa meu bolso, eu viro bicho. Certo? Assim somos nós todos. Se alguém nos provoca qualquer transtorno, a gente num trânsito, a gente xinga o outro, que a gente nem conhece. A gente, o tempo todo, a gente mostra o nosso orgulho, nas mínimas coisas, nas pequeninas coisas, o orgulho retrata. Portanto que aquele que se acomete do suicídio, ele traz em si uma predominância ainda do orgulho. Ele não tem o senso da humildade ainda, de poder perceber que a atual existência, o sofrimento é uma opção. E sendo uma opção, eu preciso me perceber do que eu devo optar de bom grado. Que eu devo fazer uma boa escolha. E que qualquer circunstância pelo qual eu venha cair na perda de um emprego, na perda de um ente querido, na perda de um namorado, de uma namorada, eu não tenho que cometer o suicídio. Eu tenho que me aprender a superar. E superação chama-se provas. Porque fui eu mesmo quem elegi para mim as provas. Porque eu sou o sujeito, certo? Eu sou a causa e sou o objeto ao mesmo instante do sofrimento.
Eu estou elegendo para mim os sofrimentos. Portanto que, quando trabalhamos a questão da humildade, a busca da humildade, nós jamais cometeríamos o suicídio. Porque nós entenderíamos, nós aceitaríamos a vida que nós elegemos. O dia a dia que nós fazemos. Aí fica mais fácil a condução da própria existência. Por isso que a recomendação que coloca para nós no final é uma mensagem da espiritualidade benfeitora, nosso estimado amigo Emmanuel, através do livro Mãos Unidas, o teu livro, dizendo que a existência da Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vistas, em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que te produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não despreza a companhia da indulgência através da senha que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afaste dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Façamos dessa existência esse livro da vida, escrevendo a nossa biografia neste livro, que a cada dia que passa é uma página que a gente vira desse mesmo livro. Então, meus amigos, que nós possamos tirarmos da doutrina espírita o grande aprendizado do valor da vida, o valor da existência. Eu não sei quando é que eu vou ter uma nova oportunidade. O planeta Terra aloja em seu bojo um mundo de expiação e provas. Aqui tem 8 bilhões de criaturas no corpo físico. Nos fala Emmanuel no livro Roteiro que a população do mundo espiritual é 3 vezes mais a população da Terra. Se aqui tem 8 bilhões, lá tem 32 bilhões de criaturas em condições idênticas. Algumas talvez melhor do que a nossa, e outros talvez pior do que a nossa. A fila de lá para cá é maior do que se imagina, porque nós estamos no momento de uma grande transição não planetária, uma transição do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. É um New Age, a nova era que nós estamos adentrando. E se nós amanhã partirmos para o suicídio, através do suicídio, a gente não terá novas oportunidades tão breve. Teremos sim oportunidades. Quando? Não sabemos. Só a misericórdia divina sabe. Então, por que não aproveitar esse corpinho bonito, esse corpinho pelo qual carrega a gente, esse corpinho bonito que nos faz com que a gente perceba esse mundo maravilhoso que está fora de nós, essa mãe natureza que nos alegra todos os dias, essas noites repletas de estrelas no céu, essa chuva que ora cai sobre nós,
nos trazendo as bênçãos do céu. Por que não viver bem nesse corpo? Dar a ele o valor real que ele merece, o nosso instrumento de manifestação na atual existência. Vamos então escrever o nosso livro, a nossa biografia com tinta perene. Vamos dar o valor real a essa vida. Vamos dar valor real à nossa existência, a cada minuto, a cada hora que se passa. É uma grande oportunidade que eu estou tendo de poder fazer somente o bem. E por que optar pelo mal? Se as oportunidades são muitas que a gente tem. Então, que agradecemos a Deus as dádivas desta noite, as dádivas dessa casa que nos abriga, a espiritualidade que nos assiste, que nos protege e que nos ampare, e que vai parar as mãos sobre cada cabeça de vocês neste final. Obrigado.